O que atrapalha mais a vida de uma pessoa? Tentar demais ou não tentar nada? Agir por impulso ou ter medo de agir? Também fosse o pior defeito na vida de uma pessoa. Apesar de eu parecer ser uma pessoa muito calma por fora, eu pareço ser centrada, mais na minha. Só que na minha mente, quando eu faço planos, tenho ideias novas, que sempre acontece, eu sempre acabo caindo de seguir aquela ideia, não dá certo por eu perder o interesse, ou porque eu não pesquisei tão certinho igual eu achei que pesquisei. Às vezes eu pesquisei bastante, tá? Até entrei em hiperfoco, só que eu não vi todos os lados, tudo que, todas as possibilidades, tudo que pode acontecer, imprevistos. Esse é o problema da impulsividade. Só que também tem um problema que outras pessoas também podem ter, que é o medo de dar errado, qualquer coisinha dar errado, e isso paralisar. A pessoa até tem ideias boas, tem capacidade, tem inteligência, tem um jeito de se organizar legal, só que a pessoa fica com medo de não dar certo e nem tenta. Ela fala, ah, é muito arriscado, pode acontecer isso e aquilo, aí eu vou ficar com as mãos abanando. E a pessoa não faz. Aí fica na zona de conforto. Aí você pensa, qual dos dois é pior? Eu acho que os dois são ruins e atrapalham de jeito diferente. Porque aí quem tenta demais, atira para todos os lados, acaba sem nada também. E quem não tenta também acaba sem nada. Então o resultado para os dois é zero. E eu acho que o melhor caminho seria equilibrar as duas coisas. Ou uma pessoa só tentar equilibrar as duas características. Um casal tá numa empresa de família, tentar equilibrar, porque normalmente em casais são os opostos, né? Um é o mais impulsivo e o outro mais preso. É tentar equilibrar entre os dois. Os dois aprender um com o outro. E unir a criatividade com a estratégia. Assim, eu acho que tem muito mais chances de dar um resultado diferente de zero. Mas para o positivo também. E que as pessoas têm esse medo de arriscar, por isso preferem ficar no emprego onde elas estão. Eu acho, eu acho uma ideia muito válida, eu gosto muito desse livro. Só que eu também acho que essa pessoa que vai arriscar, ela tem que ter esse lado do pensar antes, planejar, pensar em todos os cenários possíveis. E aí, fazendo isso já não é medo, gente. Medo é quando a pessoa pensa que pode dar errado e ela trava ali e corta, acabou. Só que a pessoa ser precavida, ser ela se prevenir, ela pensar antes, se organizar, não é medo, é organização. Do que adianta, gente, a pessoa ter a mão, a garra para fazer se ela não é organizada? Isso que é o problema. Por isso que eu gosto demais desse livro, eu até recomendo vocês lerem. Só que eu também acho que vocês também devem pensar nesse pontinho que eu tô colocando aqui. O nome do livro é O Pai Rico, Pai Pobre.
é do Robert Kiyosaki. Vou até colocar o link dele na descrição. Os negócios que deram certo, que orientam outras pessoas com os seus negócios. Eu assisto para agregar conhecimento, gente. Porque eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de fazer isso. E muitos dos que entendem sobre isso, eles recomendam a mesma coisa também. A você ser um pouco medroso. Não deixar o medo tomar conta de você, mas ter um pouquinho do medo para equilibrar as coisas. Você não pode querer abraçar o mundo sem ter um pouquinho de pé atrás. Muitos até recomendam. Se você vai abrir um negócio, tenta pesquisar o mercado, os mercados que deram certo, onde tem bastante, por exemplo, salão de beleza. A área da beleza está crescendo cada vez mais, estão abrindo muitos salões de beleza. Cada esquina tem um, mas por quê? Porque tem demanda. Porque se não tivesse demanda, não ia estar abrindo salão de beleza. Ou até ia estar abrindo, mas ia falir, ia fechar tudo. Então, se continua abrindo cada vez mais, é porque tem cliente. Entendeu? Então, você tem que ter esse negocinho de olhar, pesquisar. Pet shop, por exemplo. Também é uma coisa que está crescendo muito. Alimentação. Sempre vai crescer, nunca vai parar, porque as pessoas nunca vão parar de comer. O ser humano precisa comer para viver. Então é uma coisa que já é mais seguro você investir. Só que também tem aquele negócio da criatividade e inovação. Se você vê um problema que o mundo tem uma dor e ninguém teve a solução ainda, como ajudar. Aí você viu aquilo, né? Você teve uma ideia inovadora. Fala, nossa, ninguém fez isso antes. Aí você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas eu não digo para você não fazer. Só pesquisa um pouco antes. Porque pode ser que até tenha alguém que pensou nisso, a mesma ideia que você teve, só que a pessoa pode ter tentado e não conseguiu. Aí você vai fazer, vai estudar o mercado, vai, vai estudar, vai se preparar e vai começar aos poucos. Eu mesma, eu tenho uma ideia de negócio que eu tô começando aos poucos também. Eu tô só anunciando aos poucos no bairro local aqui onde eu moro. Eu não saio anunciando para todo lado porque é uma coisa que eu tenho que fazer simultâneo com o emprego que eu tenho. Trabalho em salão de beleza, 4 dias por semana. Aí eu tenho mais 3 dias para cuidar do meu canal no YouTube, para estudar, que eu faço faculdade também de marketing. Eu tenho que cuidar da minha saúde, cuidar da minha casa, da minha filha e também cuidar desse negócio que está começando, entendeu? Eu não vou largar tudo e abraçar o mundo com meu braço pequenininho, porque meu braço ainda está pequeno, então eu tenho que me preparar para fazer isso. É aos poucos. Eu recomendo você fazer isso também. Diz nos comentários o que você acha, o que você pensa e se você tem a sua ideia inovadora, eu não aconselho já sair falando nos comentários, porque outras pessoas vão copiar. Vai estudando seu negócio, mas diz o que você pensa. Até a próxima.